Neighbor, um jogo de 2017, né, lançou no final do ano de 2017, teve várias alfas, vários betas, um jogo antigo, né, um jogo que já tem aí um tempo já que foi lançado, porém que teve aí o seu maior feito agora em abril, mais precisamente no dia 12 de abril de 2026, que foi desgraçar completamente a minha live. Muito obrigado, Hello Neighbor. Cara, eu sinceramente, né, eu faço live há um tempo, mas eu normalmente jogo jogos extremamente estúpidos. Às vezes eu jogo um DBD, que eu acho que é o único jogo que eu jogo de verdade, assim, que eu tento jogar minimamente bem. Eu não consigo muitas das vezes. Mas em live também eu normalmente jogo Roblox. Esses jogos que eu consigo jogar com a galera e que não tem. Não é uma história, não é um jogo que eu tenho que finalizar. Há muito tempo atrás eu tentei finalizar o Undertale, mas o Undertale é um jogo gigantesco. E numa das lives uma galera começou a spamar um monte de spoiler do jogo e eu fiquei. Gente, mas que é isso? E no dia eu não tava tão bem, eu só simplesmente nunca continuei essa série. Apesar de eu já ter zerado Undertale em um determinado momento da minha vida, eu não lembro de nada do jogo, eu queria muito zerar. E não zerei. E aí, agora que eu voltei com as lives, tava fazendo live direto, fiz até de Brawl Stars, eu já joguei Roblox, DBD, a maioria da minha live é DBD na verdade. Não, vamos zerar um jogo em live, eu preciso zerar um jogo em live. E eu falei, por que não Hello Neighbor? Tava tipo uns R$ 2 numa promoção que eu peguei da Steam, falei, perfeito, eu já zerei esse jogo uma vez no mobile, que eu adquiri de maneiras que não veio o caso agora, mas como eu já conheci o jogo, falei, perfeito, vai ser esse. Eu fiz, deixa eu só ver aqui quantas lives eu fiz 2 lives de Hello Neighbor que foram ok, tava de boa, né? Na medida do possível, eu digo. Eu sigo sem conseguir progredir nisso aqui. Eu acho que eu tenho que passar aqui em cima, mas não faço ideia de como. Eu não sei, na verdade, se tenho que passar aqui em cima, porque não... Puta que pariu. Boa, boa, boa. Buguei tudo, mas foi. Não foi? Ai, que isso? Aí, ó. Ainda bem que o jogo é zero bug. Fiz alguma coisa? Nossa, nem um pouquinho bugado. Ele não consegue me pegar porque eu sou muito bom. Vizinho? Vizinho, que isso, vizinho? Vizinho? Não fala isso. Não me diz isso. Me mata. Por favor, me mata. Não me diz isso. Porque esse jogo, apesar dele de ter vários fãs e de eu até achar o jogo interessante ali e tal, ele é um pouquinho fodido. Mas eu estava me divertindo até com os bugs que o jogo tem, né? Que não são pouco, mas tava me divertindo, tava legal. E aí eu cheguei no ato 3, pra quem não sabe, né, o jogo é dividido em atos, e o ato 3 ele é tipo o penúltimo ato, então eu tava tipo pertinho do final. E aí eu falei, pô, beleza, a próxima live vai ser a última, eu vou zerar o game. Olha só que legal, olha que maneiro. E aí então o jogo pregou uma peripécia com a minha pessoa, que foi... ele simplesmente corrompeu todo o meu save. Em defesa do jogo, falando que o advogado do diabo, eu realmente tive um problema com o meu HD. Porque o que acontece? Eu comprei um HD novo e aí instalei ele no PC, passei algumas coisas pra ele, mas o HD veio todo fodido. Porém, em nenhum momento eu passei o Hello Neighbor pra esse HD. O Hello Neighbor ficou no meu HD principal de jogos aqui, tava perfeito. Eu não mexi nele, ele não foi mexido. Tá tudo sujo do meu cabelo, da água do meu cabelo. O pessoal vai achar que eu tô todo podre. Acabei de tomar banho. Mas como eu tô tentando fazer o meu HD o novo funcionar, porque eu queria que aquele HD ficasse para minhas coisas de vídeo e deixar o meu HD externo para HD de jogo mesmo, né? Que era onde estava instalado o jogo. O jogo não foi desinstalado. Quero deixar isso bem claro. E aí eu tive que restaurar o meu PC com aquela função de não retirar os arquivos. Ele vai desinstalar os programas, mas os arquivos vão ficar lá. E os arquivos de save, eles ficam dentro da livraria da Steam. Até onde eu sei, né, na minha vida, né. Talvez eu seja só estúpido e tenha feito alguma merda. Não tiro esse mérito. Mas todos os jogos voltaram normalmente. O DBD teve um erro ali com a nuvem, mas na verdade o erro nem foi com a nuvem, foi com aquela bosta daquele Easy Anti-Cheat. Coisa de nerdola. Toda pessoa que já minimamente jogou qualquer jogo que tem essa bosta desse Easy Anti-Cheat odeia aquela logozinha com aquele lobinho, o urso, sei lá que porra é aquela.
azul. Meu Deus do céu, em algum momento vai dar bosta. Mas consegui, o DBD voltou normalmente. E aí fui iniciar a minha live, iniciei a live, cliquei no jogo e não tinha mais nada. Eu tive que começar o jogo novamente. Eu real, nunca vi isso na minha vida. Eu joguei este jogo até o ato 3 eu tava, né? Mas aparentemente o jogo não salvou por algum motivo. Ele não salvou, ou seja, eu perdi todo o meu progresso. Aqui, tô aqui no jogo, né? E aí aqui, ó, selecionar ato, tá como se eu não tivesse jogado nada. Não sei dizer o porquê. E na live eu até tentei continuar o jogo, tentei recomeçar, mas cara, de verdade esse jogo ele é muito bugado. Me atropela essa criança do cara. Filha da puta, vou quebrar a casa desse filha da puta, vizinho do caralho, toma seu cu, filha da puta. O que eu faço aqui com essa casa aqui, ó, seu arrombado de merda, filha da puta, tá. Parei. E aí, por conta disso, a minha ideia inicial era jogar o Hello Neighbor 1 e Hello Neighbor 2 e depois tentar reagir a algum vídeo que fizeram de história. Só que como o jogo simplesmente não deixou mais eu jogar, eu até pensei, e se eu, né, tentar chegar onde eu tava em off e aí depois continuar em live? Só que eu falei, cara, será que vale a pena? Será que vale a pena? Porque assim, enquanto eu tava jogando, eu tava anotando algumas coisas, mas eu não queria falar. Porque eu deixar pro final, eu deixar pro grande final eu falar ali toda a minha review sobre o jogo. Então eu só pulei e falei, não, vamos tentar ver uma história aí do Hello Neighbor pra ver se eu consigo entender, né, isso que eu joguei, né, eu cheguei até o ato 3, só faltava o finalzinho, vai, no finalzinho. Dito isso, né, eu reagi à história de Hello Neighbor em live, né, tinha uma galera também no chat que aparentemente é muito fã do jogo e tava me falando algumas coisas, e eu descobri que não tem só 2 jogos, tem 899 mil jogos essa desgraça. Pra mim tinha 3, né? Que era o 1, o 2 e aquele que é... muito foda, né? O 1, o 2 e o 3. O 1, o 2 e tinha aquele que é multiplayer, que é tipo um DBD, mas um é o vizinho, os outros é as crianças. E aí, né, eu entendi melhor a história do jogo e tudo mais. E... então, como eu falei, isso aqui é a visão de uma pessoa que não jogou todos os jogos, eu não consegui nem jogar o primeiro direito, não me deu vontade de jogar os outros, já que no primeiro eu já tive esse desprazer de ter meu save simplesmente apagado da história. Algumas pessoas no chat falaram que isso vem acontecendo com esse jogo, e isso me impressiona, porque esse jogo é de 2017, não é como se ele tivesse que ter patches de atualização todo momento. Como que tá acontecendo isso com o jogo de 2017? Mas a minha opinião, se é que alguém se importa, pra esse jogo é que assim, vamos começar por partes, né? A gameplay. Esse jogo ele realmente foi muito revolucionário quando ele lançou, porque ele tem essa IA do vizinho que aprende, né, com o que você vai fazendo no mapa. E aí, tipo assim, se você usa muito uma janela, ele vai lá e vai colocar uma armadilha de urso, né, naquela janela. Ele vai começar a rodear melhor aquele espaço. Só que esse jogo, ele tem umas coisas meio, né? Porque beleza, tem isso que é legal, mas um exemplo, uma das coisas que fez eu não querer rejogar esse jogo é a primeira parte dele. Porque o jogo ele é até divertidinho em algumas partes, em algumas ele é só extremamente chato. Porque a ideia dele é ser um joguinho de puzzle onde você tem que fugir do vizinho. Isso é interessante, isso é bem legal na verdade. Porém, a primeira coisa que tu tem que fazer é subir no telhado da casa, quebrar uma janela para conseguir pegar uma chave, para abrir o negócio do carro dele, para conseguir progredir na historinha. Isso é uma das coisas mais insuportáveis desse jogo. Ô, caralho. Ah, mano, calma aí, cara. Como é que eu tô... Pera aí, vizinho. Pera aí, mano. Não me chupa não, cara. Que isso? Ele tem o chupador ali, cara. Aí. Vem aqui na pontinha.
Filha da puta, mano. Porra, esse moleque é um merda, velho. Porque o nosso personagem, ele tem um controle tão bom quanto o controle de carro. E ele desliza, ele derrapa. É muito estranho controlar esse personagem que é o Nick, que é o nosso protagonista lá. E aí você tem que fazer um parkour num jogo que o seu personagem, ele tem uma das piores mobilidades possíveis. Tu tem que fazer um parkour que é inimaginável, que tipo assim, quando eu tava jogando eu pensei, não é possível que eu esteja fazendo isso da maneira correta, isso deve ter um outro meio, deve ter uma outra maneira muito mais simples e eu tô fazendo bosta. Só que se você pesquisar, inclusive no vídeo que eu tava assistindo dos caras falando da história, eles mostravam algumas gameplays e a galera fazia exatamente desse jeito. Não existe um outro meio também de chegar ali. Na verdade tem, se você bugar pra caralho, ir lá pra cima do mapa e conseguir cair ali. Que foi isso aconteceu acho que na primeira vez que eu tava jogando. Depois disso, o jogo até fica interessante. Você pega uma chave, você vai pegando algumas coisas, tipo, as coisas conseguem fluir legal, mas também existem umas partes que não fazem muito sentido pra mim. Questão de gameplay, não vou falar da história ainda, mas em questão de gameplay tem coisa que não faz muito sentido. Quando você tá ali no porão, é interessante, tem um esqueminha de você ter que desligar a energia e ficar destrancando as portas. Assim, é meio chatinho, ele parece aqueles negócios do Garten of Bambam, quem já jogou Garten of Bambam, que parece que é um negócio só pra falar, olha, isso aqui é um jogo, hein? Você tá jogando um jogo, você precisa, não, é um jogo de videogame, tem jogo. E aí você vai fazendo as coisas e tal, mas aí você consegue passar e aí é interessante. Porém, quando você sai do porão, né, que é aquela, eu acho que é o ato 2, ainda é parte do ato 2, que o vizinho rodeou tudo aquilo ali de madeira, me dá uma sensação assim estranha, porque tipo, a minha suspensão de descrença não consegue conceber que o cara simplesmente colocou um monte de madeira e colocou uma porra de um trampolim na porta, colocou um monte de cano que onde eles arranjaram esse cano? Que cano? E sinceramente isso é uma outra parte chata desse jogo, porque os puzzles eles são interessantes, mas eles não são claros, então tipo, você tem que pegar um negócio, tem que jogar água num canto pra estourar um cano, pegar uma válvula pra ir ligando todos os outros negócios de encanamento pra fazer alguma coisa que faz uma máquina que também é uma máquina que faz alguma coisa para essa máquina abrir a grade que tem no portão, não para você fugir, mas para você pular no trampolim e sair, tipo assim, é um plano que tu tem que pular no trampolim para tipo, mano, é uma parede, um negócio de madeira de uns, sei lá, uns 20 metros de altura. Se essa criança pula desse trampolim de uma altura pra ela passar de tudo isso, ela morre na rua, ela cai, se estraçalha toda e acabou o jogo. Mas aparentemente é assim que a gente tem que fugir. Inclusive nessa parte tem uma parada que me deixou muito confuso, que é, tem uma sala que tem muita água e um robô, não sei se é um robô ou um tubarão de verdade, mas é um robô de um tubarão, que basicamente ele te mata insta-kill se tu pisar na água. E aquela porra não serve pra nada. Não tem um motivo. Eu pensei que eu tinha que tirar a água dali pra chegar num determinado lugar. Mas enquanto eu estava jogando, penso que eu cheguei na porta que tá depois disso, que supostamente a gente teria que chegar counterando de alguma maneira aquele tubarão. Mas não sei. No meu chat falaram que era um final alternativo, era uma maneira alternativa de fugir. Não faço ideia de como só enfiar o tubarão no cu do vizinho e eu consigo fugir, talvez. Depois, passando disso, a gente vai pra terceira parte do jogo, né, que é o nosso protagonista mais velho. Ele chega lá, vê a casa do vizinho destruída, e a gente vai pro ato 3, que é um ato dos sonhos. Olha que legal. Que é aí que o meu jogo decidiu bugar. Mas eu ainda joguei um pouquinho, que é aquela casa gigantesca onde você tem várias coisas pra fazer. E quando eu joguei a primeira vez, eu achei uma merda essa parte. Ela é divertida porque você tem mais espaço pra ela é um pouquinho mais divertida porque você tem um espaço melhor pra explorar, né, tudo. Enquanto na primeira parte você tem que ficar só rodeando casa ou rodeando ali o porão pra fugir do vizinho, que é muito chato porque você não tem muito pra onde ir. E é também, inclusive, uma das coisas que mais fode assim, a gameplay, porque você tem pouco espaço pra ir e você precisa ir pra aquele canto, o vizinho fica rodeando aquele canto, né, por conta da IA dele, e acaba que tu fica muito tempo tendo que só ficar esperando o vizinho simplesmente sair do lugar que você precisa ir. Então, né, pelo menos esse outro ato você consegue ir por outros cantos e fazendo outras coisas, né? Aqui você consegue counterar um vizinho melhor, porém tem uns minigames espalhados por essa casa que você aparentemente tem que fazer para conseguir fugir dele lá no porão. Isso não fica claro em momento nenhum, mas você precisa fazer. Inclusive eu fiz um deles, que é aquele de ficar invisível. Eu não sei se eu tinha que fazer todos, eu realmente não me lembro, mas eu lembro que quando eu joguei no celular, um deles eu não fiz
e ele era o que eu precisava pra fugir do vizinho lá no final, e eu bugou o jogo todo e eu não consegui progredir. Dito isso, o ato final é uma boss battle, ou quase, onde você enfrenta um vizinho gigante com uma casa gigante nas costas. Você precisa entrar nessa casa, entrando nessa casa você tem algumas paradas assim que tu passa, que você encontra a sua versão criança. Tem um bicho, monstro, que fica te perseguindo, que aparentemente são traumas que perseguem o nosso protagonista. É isso, basicamente tu foge disso, aí o teu personagem acorda e continua a mudança dele que ele tava fazendo. E este é o jogo. Eu sinceramente queria jogar esse jogo pra ver se ele era tão ruim quanto eu lembrava. Eu tenho um carinho por esse jogo, acho que todo mundo deve ter, todo mundo é muita gente, né? Mas muitas pessoas devem ter um carinho por esse jogo, porque a arte dele é muito bonitinha, chama a atenção, a ideia, ela é interessante. Tanto que vários jogos bebem dessa mesma fonte hoje em dia, né? Do vizinho, dessa IA que aprende com as paradas e tudo mais, dos puzzles e blá, 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 blá. Inclusive até aqui nesse canal eu já joguei um jogo que é muito parecido, que é o Ice Scream. Ele tem uma ideia muito parecida, eu não sei exatamente explicar o como, mas ele tem uma ideia muito parecida com esse jogo do vizinho. Mas é isso, este é Hello Neighbor, aparentemente. Um jogo que, se você conseguir jogar, se você não tiver o seu save completamente destroçado, ele talvez seja um jogo que você se divirta ou passe raiva. Eu sei que eu comparei com o FNAF, né? Eu sei que é uma comparação até meio injusta, né? Comparar com o FNAF. Mas é mais pela questão da história, dos fãs terem, né? Fazerem a história, né? Tentarem, assim, incrementar tudo ali, fazer as coisas fazerem sentido. Put you back together. Mas eu tenho que se puxar um pouco pro meu lado, que pelo menos o FNAF, ele é um jogo divertido de você jogar em off minimamente. Hello Neighbor, eu não tenho vontade nenhuma de jogar em off. Me lembrou muito... Nossa, eu vou cometer um crime agora, as pessoas que são fãs de Hello Neighbor vão ficar putas comigo, mas ele me lembrou muito Mineirinho, sabe aquele jogo? Mineirinho Ultra Adventures? Não lembro o nome. Porque o seu personagem, o controle dele é igual ao do Mineirinho. Ele é maluco. E tu tem que ficar fazendo parkour, tem que fazer um monte de coisa. E, mano, sinceramente, triste. É claro que o Mineirinho tem arte horrorosa, coisas roubadas de outros lugares, né, que não foi o próprio cara lá que fez. Hello Neighbor tem uma arte muito bonitinha, tem uma ideia muito legal, tem uma IAzinha interessante, né, que tem o vizinho aí que persegue. Mas, no todo, ele é um jogo que eu não tenho vontade nenhuma de jogar em off, sabe? Não dá vontade de zerar esses jogos e tentar entender a história, porque, sei lá, sabe, meio que foda-se. Pelo menos o FNAF tem um desafio, né, você quer terminar as noites e tudo mais, e blá blá blá. Mas comenta aí, Hello Neighbor aparentemente também vai ter um filme, né? Depois que o do filme no final foi confirmado, algumas outras franquias também embarcaram nessa, né? De querer ter filme e parece que vai ter um filme de Hello Neighbor. Mas é isso, eu detesto esse jogo agora, eu fiquei muito puto, de verdade. Ia ser o primeiro jogo que eu ia finalizar em live, né? E não deu certo, não foi pra frente. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que você acha de Hello Neighbor, você já jogou, já zerou, eu falei alguma coisa errada, provavelmente. Vou deixar os dois vídeos que eu assisti aqui na descrição, eles são muito fodas, se você quer entender mais da história, esses dois vídeos são muito legais. Um é de 3 anos atrás, o outro ele tá mais atualizado, mas o de 3 anos também é interessante, dá pra entender algumas coisas um pouco melhor. E é isso, comenta o que você acha de Hello Neighbor, peço desculpas por não zerar Hello Neighbor, por não trazer, né, aqui uma review mais detalhada com as minhas gameplays. Eu trouxe as minhas gameplays até onde eu consegui chegar. Mas é isso, comenta aqui embaixo e até a próxima.